Vamos trazer mais sobre esse contexto político dos atos de 1º de maio com um debate CNN. Recebemos o deputado Ricardo Barros, do PP, que é líder do governo na Câmara. Deputado, uma boa noite, obrigada pela presença. Boa noite a todos. E o deputado Paulo Teixeira, que é do PT, secretário-geral do partido. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol Nogueira, boa noite, Ricardo Barros e aos telespectadores da CNN. Bem, os senhores já conhecem o nosso debate, mas eu reforço aqui o formato para quem nos acompanha. A nossa premissa é o equilíbrio das opiniões, portanto, o tempo para cada um será o mesmo. Teremos uma pergunta com 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A gente faz aqui o controle, quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece na tela. É uma sinalização de que faltam apenas 15 segundos para a conclusão do raciocínio. Desta forma, eu não cometo a indelicadeza de interrompê-los. Bem, começamos o debate com uma pergunta direcionada ao deputado Ricardo Barros. Deputado, hoje o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores que participavam da manifestação em Brasília. Ele não discursou, deu apenas uma declaração publicada nas redes sociais, na qual não fez qualquer menção ao Supremo. Mas alguns participantes do ato de apoio ao presidente trouxeram mensagens contrárias à corte. Alguns defenderam, inclusive, o AI-5. Deputado, há uma contradição convocar um ato que defende a liberdade e ter entre os apoiadores alguns que defendem o AI-5? 2 minutos. Carol, a liberdade de expressão é o mantra da nossa sociedade. Todo mundo tem direito de expressar a sua opinião. O 1º de maio é tradicionalmente uma mobilização da esquerda, dos trabalhadores, da defesa da CLT. E nós tivemos, neste período, hoje especialmente, os movimentos da direita muito maiores que os movimentos da esquerda, muito mais expressivos, propugnando pela liberdade. O presidente Bolsonaro não tratou do Supremo hoje, não precisa tratar. Ele, quando fez o decreto indultando Daniel Silveira, ele citou a sentença do Supremo Tribunal Federal, portanto, respeitou a decisão do Supremo e exerceu o seu direito constitucional de dar graça ao Daniel Silveira. Esse episódio está absolutamente encerrado. É uma tentativa inócua e constante de tentar falar, estão querendo apaziguar, não estão querendo nada, o assunto se encerrou. Ele exerceu sua prerrogativa constitucional, o Supremo exerceu sua prerrogativa constitucional. Esse episódio já passou. Nós estamos em outro momento. O momento hoje era do Dia do Trabalhador. Aliás, o governo tem gerado muitos novos empregos com carteira assinada. O desenvolvimento é a palavra de ordem. Nós temos tido muitas ações do governo no sentido de gerar para os jovens oportunidades de emprego e de renda. E, inclusive, aprovamos na Câmara um projeto que trata de incentivo ao emprego de jovens. Então, nós estamos muito bem tranquilos hoje. Eu fui a Curitiba, discursei lá, uma mobilização tranquila. Muitas famílias participam das mobilizações do verde e amarelo. Então, eu acho que esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, está encerrado. Não tem nenhum conflito a ser dirimido nisso. Deputado Paulo Teixeira, 1 minuto para a réplica. Olha, o presidente da República não falou nada para os trabalhadores, até porque o desemprego bate recorde no Brasil, o desemprego da juventude é o dobro do desemprego dos adultos, a taxa dos adultos é de 14%, da juventude é de 28%, a inflação está fora de controle, o preço da gasolina está nas alturas, o preço do gás de cozinha está nas alturas, o arroz está nas alturas, a carne, os preços todos estão fora de controle, o país está vivendo um caos. Por isso, o presidente da República não falou uma palavra para a classe trabalhadora. Hoje, ele participou de uma manifestação em que ele não fala para os trabalhadores, mas essa manifestação é de ataque ao Supremo Tribunal Federal. É uma manifestação contra a democracia. Ele alimenta um movimento golpista, porque ele já diz, ele e seu filho, que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Deputado Ricardo Barros, 1 minuto, tréplica. A questão da inflação, deputado Paulo Teixeira,
é um problema mundial. A Europa, os Estados Unidos, todos estão batendo recordes de inflação, 7%, 8% ao ano. E o Brasil também levando nessa mesma toada. É uma inflação que decorre da paralisação da produção, da necessidade de retomada do consumo e de falta de produtos para podermos colocar à disposição dos consumidores. Mas é um problema mundial e nem por isso o governo Bolsonaro se exime das medidas para conter a inflação. Acabou de reduzir 35% o IPI de produtos industrializados, o imposto de produtos industrializados, para baixar o preço, para dar acesso às pessoas, para que elas possam ter o seu poder aquisitivo garantido. Vamos para a nossa segunda questão, que faz referência ao público presente nos atos. Vamos acompanhar as imagens, não sei se temos aí, do ato das centrais sindicais que reuniu apoiadores do ex-presidente Lula, inclusive Lula discursou nesse evento. Aí a imagem que estamos pontuando com relação ao número de presentes nesse ato em específico, deputado Paulo Teixeira. Esse número de participantes estava dentro do esperado? 2 minutos. Todos os anos, as centrais sindicais organizam atos no 1º de maio e, nesse ano, propugnando por o aumento do emprego, pelo controle da inflação, pelo retorno dos salários, como tinha no governo do Lula. No governo do Lula foram criados 21 milhões de empregos com carteira assinada, o salário mínimo valorizou 70%, controle da inflação, comida na mesa dos trabalhadores, a devolução dos direitos trabalhistas retirados e proteção previdenciária perdida neste governo de Jair Bolsonaro. Esses atos, eles acontecem no Brasil inteiro deste tamanho. O presidente Lula apenas participou num ato das centrais sindicais. Então estava previsto, todo ano os atos acontecem nesse tamanho, nessa dimensão. E os trabalhadores querem emprego, que tem um desemprego altíssimo no Brasil. Os salários estão extremamente arrochados. O governo perdeu de controle a inflação que é feita de preços públicos, como o preço da gasolina e do gás de cozinha, que a Petrobras é pública, e também feita de arroz, porque falta desse governo uma política para a agricultura familiar. Portanto, o que aconteceu hoje está dentro da normalidade. Não foi um ato chamado pelo partido do presidente da República, pelas forças que o apoiam. E esses atos, quando forem chamados, serão grandes, imensos. Mas foi chamado pelas centrais sindicais, que foram atos no Brasil inteiro, como todo ano acontece. Vamos para a réplica do deputado Ricardo Barros em 1 minuto. Bem, obviamente, evento pequeno, para um evento que tinha artistas com renome nacional, né, tinha chamada de várias centrais sindicais, portanto, uma mobilização orgânica, não espontânea, como são as mobilizações chamadas pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, que são mobilizações próprias de pessoas que vão lá voluntariamente, de verde e amarelo, que cantam o hino nacional e que querem oportunidade, liberdade e desenvolvimento para o país, que comemoram este governo, que é um governo liberal, que tem feito as estatais darem lucros que não davam antes, que tem feito com que o governo se profissionalize no sentido do bom resultado e que, obviamente, foram maiores do que as do 1º de maio das centrais sindicais. Então, é uma exposição voluntária das pessoas que agrega muito mais do que nós tínhamos visto, do que temos visto nas organizações da esquerda. Deputado Paulo Teixeira, mais 1 minuto para a tréplica. Pois o presidente da República, nada falou para a classe trabalhadora, não apresentou uma medida como Getúlio fez, Jango fez, Lula fez, Dilma, tantos fizeram, mas era uma manifestação que é o embrião de um golpe de Estado no Brasil. Todas as manifestações eram pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando uma das instituições
que é o que esse presidente da República defende. O seu filho dizia: basta cabe um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E agora essa manifestação é de solidariedade a uma pessoa que foi condenada por crime pelo Supremo Tribunal nesta semana. Por isso está num contexto de uma tentativa de golpe que o presidente já diz que não respeitará o resultado das urnas. Caminhamos para o fim do nosso debate, hora das considerações finais, quando também pedimos uma avaliação dos senhores sobre os atos de hoje. Essas manifestações trouxeram recados políticos? Caso os senhores considerem que sim, quais? Começamos com o deputado Ricardo Barros. 2 minutos, deputado. Sim, as manifestações sempre trazem um recado político. As pessoas vão às ruas porque têm bandeiras a defender. No caso dos verde-amarelos, dos bolsonaristas, os valores da família, os valores conservadores, a defesa da integridade, né? Aliás, o presidente colocou diretorias de integridade em cada um dos ministérios, que são comandadas por um controlador-geral da União de Carreira e que conferem todas as compras dos ministérios, desde a licitação até o resultado e a entrega do produto, para não termos problemas de corrupção no governo. Nós temos visto essas mobilizações espontâneas das pessoas e que querem, sim, a continuidade deste governo liberal, que tem gerado empregos, que tem gerado desenvolvimento. 20 mil quilômetros de ferrovias vão baixar o custo do Brasil. Nós temos cabotagem, vamos transportar cargas pela costa brasileira nos navios. Tudo isso que barateia o frete é mais dinheiro no bolso do produtor, é mais competitividade para os nossos produtos no exterior, gera mais emprego, arrecada mais impostos, mais oportunidades para a nossa gente. Então, nós vivemos um bom momento, apesar do problema mundial da pandemia e agora da guerra da Ucrânia com a Rússia, nos colocar num momento econômico desfavorável, né, onde o mundo todo tem inflação, onde nós temos problemas de abastecimento, problemas com energia, que são gravíssimos, especialmente na Europa, mas o presidente Bolsonaro tem dado respostas a tudo isso e é um governo que trabalha muito, especialmente pelos mais pobres. Passa a palavra ao deputado Paulo Teixeira com a mesma questão. As manifestações de hoje trouxeram recados políticos? 2 minutos para as suas considerações, deputado. Olha, não me parece que a família brasileira queira fechar um dos seus poderes, atacar um dos seus poderes. Não me parece que seja um valor da família brasileira fechar o Supremo Tribunal Federal para partir para uma escalada autoritária de implantação de uma ditadura. No mundo inteiro, nos países desenvolvidos, o PIB subiu. Aqui no Brasil não subiu, porque é um governo incompetente que não liga para a vida do povo. E o povo está vivendo um sufoco. Gás de cozinha, uma fortuna, gasolina, uma fortuna, sem comida na mesa. O salário mínimo não compra o que comprava em 2010, não compra 1/3 do que comprava em 2010. Como esse governo gosta do mundo virtual, essas ferrovias, 20 quilômetros de ferrovias que o deputado Ricardo Barros falou, são ferrovias virtuais, porque não tem trilhos construídos de ferrovia. Eles vivem no mundo virtual. O mundo real do povo é de sofrimento. O presidente Lula anuncia que vamos voltar a crescer, gerar empregos, distribuir renda, melhorar os salários, fazer com que o povo tenha direitos trabalhistas que foram eles que retiraram. Tiraram direitos previdenciários do povo brasileiro. Hoje, uma viúva que recebia 2.800 fica viúva, passa a receber 1.400. Na verdade, virou um país dos super ricos. Esse é um paraíso dos super ricos e um governo que não trabalha pelo povo e fica fazendo diversão para animar o seu público, porque governo mesmo de verdade nós não temos. Recebemos nesse debate o deputado Paulo Teixeira, do PT. Mais uma vez, obrigada pela participação, deputado. Uma boa noite. Boa noite. E também recebemos o deputado Ricardo Barros, do PP, líder do governo na Câmara. Mais uma vez, obrigada, deputado, e uma ótima noite.